todos a paz do Senhor Jesus. Nós falamos da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Olímpico de Londrina, a qual nós temos o privilégio de participar dessa aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, a qual nos traz o título Eleição e Predestinação. Hoje nós estaremos estudando e com certeza aprendendo mais da palavra do Senhor. Lembrando os irmãos que nesse trimestre nós estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nessa aula de hoje, eleição e predestinação, nós temos o texto áureo que nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Na verdade prática nos diz: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseveraram na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 12. Não vamos fazer menção dessa leitura, mas vamos já para o objetivo geral desta lição. É informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas criam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espiritual. E nós vamos estar mais alguns objetivos de esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação e explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Constatar que a predestinação bíblica retrata bênçãos concedidas aos eleitos. Então, no primeiro tópico, nós já vamos ver aqui eleição para uma vida santa e irrepreensível. O que nós caracterizamos por eleição? Eleição é uma escolha. Nós votamos em tantas coisas nós escolhemos, e glória a Deus, porque Deus nos deu liberdade para nós escolhermos. Você escolhe a roupa que você vai vestir, você escolhe a maneira de você falar, a maneira de você tratar o seu irmão, a sua família. Isso tudo é escolha que nós fazemos. Então se trata de uma eleição. Dia após dia nós temos que escolher o caminho que nós vamos seguir, a maneira como vamos portar. Você escolhe a profissão, os seus estudos e o seu cônjuge. Tudo nós temos uma escolha. E a eleição é uma escolha. E se tratando aqui da lição de hoje, a eleição e predestinação. Essa eleição quando foi feita? Ela foi feita antes da fundação do mundo, já tem essa escolha. Deus nos elegeu para ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus, não é por mérito nosso, mas fomos eleitos por Cristo Jesus. Ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, porque outrora nós não tínhamos nem força e nem capacidade para vir a esse caminho. Por isso, isso não vem de nós, é a bondade e o amor de Deus. Por isso nós estamos aqui, por isso você está nesse caminho de salvação, porque Ele nos elegeu para estar neste caminho, eleitos para ser santo. Ora, se nós fomos eleitos, nós temos algo a fazer. Quando se trata de uma eleição, principalmente no meio político, você elege um vereador, um prefeito ou outro cargo, ele tem a sua função. E nós, como eleitos de Cristo, nós fomos eleitos para sermos santos. Santo o que é? É separado, é escolhido, separado, por isso nós somos santos e irrepreensíveis. O eleito através de Cristo.
na igreja do Senhor. E o que quer dizer na igreja? Por quê? Porque Cristo nos elegeu para que nós fizéssemos parte da igreja. Você não é eleito para ficar sozinho. A eleição é para você trabalhar junto com o seu irmão, junto com a sua irmã, e para isso que você foi eleito. E assim você tem que acatar as ideias do seu irmão, da sua irmã, e nós vivemos em união e comunhão. Quando se reúne uma câmara, ou de deputado, ou de vereadores, todos eles ali têm uma função. Eles foram eleitos para uma função de vereadores, ou deputado, ou o que for. Eles estão ali representando, mas cada um tem uma ideia, mas todos têm um objetivo, que é representar a nação ou o município. E nós estamos representando Deus aqui na terra, a igreja do Senhor. Então, se você for eleito, você tem que estar ligado à igreja através de Cristo Jesus. É por isso que nós fomos eleitos. Não existe uma eleição e você fora da igreja. Mas eu sou eleito na salvação, eu estou gozando da salvação, mas não pertenço à igreja. Ora, você está fora dos padrões bíblicos. Você tem que estar na igreja, ligado na igreja, porque tudo quanto estiver ligado aqui está ligado no céu. E quando aconteceu isso foi antes da fundação do mundo, através da presciência de Deus. O que é presciência? É conhecer de antemão, é já saber o que vai acontecer antes que aconteça. Isso é Deus quem faz, Deus que sabe tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Tudo isso pertence a Deus. Então, na sua presciência, ele já sabe quem é os eleitos através do seu beneplácito, ou da sua bom propósito, a qual ele tem para conosco. Por isso, nós temos essa eleição divina a qual nós participamos. E já no segundo tópico, as condições, nós vemos as condições para a eleição. A eleição é oferecida para todos. Não tem distinção, mas um nasceu para perdição, outro nasceu para a salvação. Não é assim. Todos nós nascemos para a salvação. Todos nós somos capazes de ser salvos. Porém, uns foram eleitos. Por quê? Porque aceitaram desfrutar daquilo a qual foi proposto. E Deus conhecendo, por isso que ele fala, conhecendo as pessoas antes, porque eles iriam ter uma vida irrepreensível. O que quer dizer irrepreensível? É ser eleito para ser santo, irrepreensível, ou quase perfeito diante da vontade de Deus, sem defeito, inculpável. Isso que é irrepreensível. Mas essa eleição, as condições da eleição é oferecida para todos. Através de quê? Através da fé. Aquele que aceita através da fé, ele é um eleito em Cristo para a salvação. Não é mérito nosso, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo porque eu sou bonzinho, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, de maneira nenhuma. Nós somos salvos pela bondade e a misericórdia de Deus. É a graça que nos alcançou. E graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos colocou como salvos, eleito em Cristo Jesus, para termos uma vida irrepreensível e santa. De que maneira acontece isso? Através do arrependimento. Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, da vida a qual eles estavam, aí ele se arrepende e vem estar no caminho do Senhor. Sem arrependimento não há mudança de vida. Ele faz, peca e não se arrepende do que está pecando. Então não houve mudança de vida. Quando há uma mudança de vida, há um arrependimento de tudo aquilo que ele fez de errado. E como nós vimos em João 3,16, Jesus morreu por todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é todos. Jesus morreu por todos nós, todos os que crê em Jesus. Então não há distinção que umas pessoas nasceram para a salvação, outro para a perdição.
Somente Deus sabe aqueles que hão de herdar a vida eterna e aqueles que vão ser condenados para o inferno. Somente a Deus. Então, por isso, não é revelado a nós, para que nós possamos pregar e anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Então, eu e você, temos que pregar a palavra de Deus para que haja arrependimento, para que assim possa despertar a fé naquela pessoa e essa pessoa ser salva. O subtópico 3, a vida santa e irrepreensível. Santo, como dizemos, é separado. Mas separado do quê? Não é separado propriamente do mundo, mas separado do pecado do mundo. Nós vivemos nesse mundo, nós somos cidadãos dos céus, mas também somos brasileiros. Nós temos essa dupla cidadania. Então nós não deixamos ainda o Brasil, essa terra. Nós estamos aqui, mas nós estamos separados do mundo para viver uma vida irrepreensível. Irrepreensível diante de quê? Diante do pecado. O que é irrepreensível? É sem defeito, inculpado. Mas então você não tem pecado? Não nas condições de um pecador que vive pecando. Por quê? A pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela pode até pecar, mas ela não planeja pecar. Ela se arrepende daquilo que ela fez, o erro que ela cometeu. Se ela maltrata uma pessoa ou lança uma palavra má perante a pessoa, depois ela lembra daquilo e se arrepende. Porém, ela fez sem intenção. Mas a pessoa que vive sem Cristo, ela planeja pecar, ela planeja hoje, planeja amanhã. Essa é a diferença da vida santa. A pessoa que tem uma vida santa, dia após dia, ela é transformada através do Espírito Santo. Aquilo que ela falava, ela não fala mais, e ela vai transformando dia após dia. E esse ato, somente o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. E ele também só faz se eu e você der liberdade para que nós possamos transformar. Como nós somos nascidos de novo, nós somos regenerados de novo, nós vamos aprender a falar, nós vamos aprender a negociar, nós vamos aprender a tratar a nossa família, o nosso irmão, nós vamos aprender a nos vestir melhor para Deus, nós vamos aprender cada dia mais e mais. E cada dia que nós aprendemos mais, nós erramos menos. Eu amo a escola dominical, eu amo estar aprendendo da palavra de Deus, porque muitas vezes nós erramos por não conhecer. O próprio Jesus disse: errais por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, está diante de você a escola bíblica dominical. É o maior ensino que possa existir no mundo, é a escola bíblica dominical. É o maior curso de teologia que nós temos nesse planeta. Então participe das escolas dominical, para que você cada dia mais se torne mais santo, mais irrepreensível, e venha errar menos e venha fazer mais e melhor para Deus. E esse processo de nós se tornarmos santos se chama santificação. É um processo que nós vamos alcançando dia após dia até tornarmos um outro padrão de vida. Nós vivemos uma vida diferente, não porque nós queremos ser diferente, mas nós queremos agradar a Deus e viver um padrão de vida segundo as Escrituras. Então aquilo que era errado, que eu não sabia, hoje eu sei, eu não faço mais. Então eu vou trocando e cada dia melhorando, e nessa melhora, cada dia nós vamos nos aproximando de Deus e vivendo uma vida irrepreensível. Essa é a nossa vida santa e irrepreensível diante de Deus. E o subtópico 4 nos fala a nova vida dos eleitos. No que se trata a nova vida do eleito? Ele se tornou uma nova criatura, então ele tem uma nova vida, e uma nova vida, a velha se passou, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Ora, quando nós lemos esta passagem, nós vemos que o que passou, passou. Não fique esmiuçando coisas passadas. Tem pessoas que vêm a Cristo
e está no caminho de Cristo, depois começa a lembrar de passado. Tem uns até que sente saudade, mas era isso, era aquilo já se passou. Você tem que viver uma nova vida, você é uma nova criatura, você foi eleito por Cristo para ser uma nova criatura, para ter uma vida santa, irrepreensível. É uma vida de transformação, a qual nós estamos passando e cada dia mais melhorando. E por isso nós não devemos lembrar das coisas passadas. As coisas velhas já se passaram e tudo ficou para trás. Nós fomos eleitos sem merecimento, mas Deus nos escolheu. Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. E assim Ele nos comprou. De que maneira? Eu quero dizer que a moeda mais cara é o sangue puro de Jesus. Essa foi a moeda, esse foi o preço a qual nós fomos comprados. Então nós temos que viver uma nova vida, a nova vida dos eleitos. O que é uma nova vida? Aquilo que é costumeiro, uma mentira, já não tem mais. Palavra torpes, já não tem mais. A ira já ficou para trás. A amargura, muitas vezes fica amargurado, mas antes eu fazia isso, eu era isso, eu era aquilo. Tira a amargura, tira a ira. Às vezes uma pessoa é maltratada, ela fica irada com a outra pessoa, isso já não faz parte da nova criatura, de uma nova vida. Então nós temos que tirar tudo isso aí, a fornicação, a impureza, a embriaguez, tudo isso ficou para trás. Isso, você sozinho, talvez você possa dizer, mas eu não tenho força, eu não consigo mudar tudo isso. Você não, sozinho não consegue, mas através da obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, Deus vai te ajudar e transformar, e assim você vai ter um novo estilo de vida. Nós fomos eleitos para uma nova vida em Cristo Jesus. E já vamos para o tópico 2, predestinados para filhos de adoção. Aqui nos fala de predestinado. Pré é antes, foi determinado antes da fundação do mundo que nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus. A predestinação é algo que acontece antes do tempo. Nós já fomos predestinados. Então aconteceu antes de nós mesmos nascer. Isso já está predestinado. Quando aconteceu isso? Na eternidade. A eternidade, Deus vive a eternidade, Deus não vive o nosso tempo contado em dias, Deus vive de eternidade a eternidade, e se você for fiel a Cristo, você vai participar dessa eternidade. Isso, Deus conhece a nossa predestinação pela presciência dele, como falamos no primeiro tópico. Ele sabe, antes mesmo de nós nascermos, ele já conhece. E aí nós fomos no subtópico 2, filhos por adoção. Nós nos tornamos filhos por adoção em Cristo Jesus. E nós vemos que isso é uma grande bênção. Outrora, nós não tínhamos um Pai celestial. Nós éramos criaturas de Deus. Mas hoje nós podemos falar que nós somos filhos de Deus. Somos adotados por Deus. E que benefício nós temos isso? Nós fazemos parte da filiação de um povo que vai morar no céu. Não era costume dos judeus adotar pessoas, não era costume dos judeus adotar filhos, mas os romanos, os gregos adotavam. E quando eles adotavam, eles recebiam o direito de receber tudo aquilo que o pai possuía. Ora, o nosso Pai Celestial, Ele tem uma mansão celestial, Ele tem um céu esperando por mim e por você. E se você é filho de Deus, você vai receber essa mansão. E isso, quando nós somos adotados, nós vamos ver no subtópico 3 os privilégios. Mas quando nós somos adotados, nós recebemos o direito de pertencer a uma família. Ora, toda família tem seu pai, tem a conjunção dos seus irmãos,
E toda família, o seu pai tem obrigações e deveres e direitos dentro da sua casa. E a partir do dia que nós fomos adotados por Cristo, nós temos o privilégio de receber muitas dádivas, mas nós também temos os nossos deveres para com esta família de Deus. Quando você adentra a uma família, você pertence àquela família, você vai viver em comunhão com aquela família. Então você tem também os seus deveres para aquela família. É o dever de amar, é o dever de honrar o seu pai, honrar o nosso Deus. É por isso que nós fomos adotados, nós pertencemos a esse Deus maravilhoso. E os privilégios? Como assim? Nós somos filhos, nós temos o privilégio que é o subtópico 3. Os privilégios de adoção. O nome, nós já temos um novo nome preparado para nós no céu, e o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós ganhamos um sobrenome. Se você tem um nome, João, e tem outro sobrenome, mas no final coloca de Jesus, nós pertencemos a Jesus. A igreja do Senhor tem um sobrenome, João da Silva de Jesus. Então nós ganhamos um nome no céu e um nome aqui na terra, porque nós estamos ligados através da igreja. Através da igreja nós estamos ligados no céu. E outro privilégio que nós temos é a remissão dos nossos pecados. Nós, quando adentramos a essa família, nós temos o privilégio de sermos adotados e os nossos pecados são perdoados. Você pecou? Sim, pecou, mas alguém remiu os seus pecados. Essa pessoa que te adotou, ela pagou os seus pecados, pagou a sua dívida. Você não é mais escravo. E eu digo isso, nem mesmo servo. Você é filho de Deus. O próprio Jesus disse: já não nos chamamos mais de servos, mas chamamos de filhos. E aí ele diz assim, e pode chamar Abba Pai, ou meu paizinho. Você tem intimidade com Deus a partir de agora, porque você pertence a Deus. Você tem um pai que está velando e abençoando você todos os dias. Não somos mais de qualquer maneira, nós temos uma família, nós temos uma moradia. Esses são os privilégios da adoção que nós temos de pertencer a Cristo Jesus. Veja quantos privilégios nós temos através da eleição e predestinação. Tudo isso vem nos abençoar, tudo isso vem trazer dádiva para todos nós. E o terceiro tópico nos diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. Aqui nós vamos ver o terceiro e último tópico, que é dividido em dois subtópicos: a predestinação e salvação, e a predestinação e o amor. Aqui, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A predestinação tem o propósito de salvar a todos. Mas por quê? Porque todos nós merecemos? Não. Ninguém é merecedor de nada. É pela bondade e amor de Deus, a qual Deus nos predestinou para ser salvo. Através do seu conhecimento, Ele nos predestinou para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus e possamos morar no céu. Ele não predestinou ninguém para ir para o inferno. A pessoa vai no inferno porque quer. Ele conhece quem vai e quem não vai, mas não existe predestinação para ir no inferno. Uma pessoa não quer aceitar a Cristo Jesus. Por quê? Porque ele acha que a razão que ele vive, o seu conhecimento, o seu entendimento é maior, e segundo o seu entendimento, ele não se sujeita a alguém. Ora, se eu fui adotado, eu tenho um pai, eu tenho que honrar o meu pai, eu tenho que honrar a casa que eu vivo, e nessa casa tem deveres para mim fazer, eu tenho algo para fazer. Nós vemos principalmente no meio feminino, quando uma menina já vai virando mocinha, ela tem que lavar a louça, tem que limpar, então ela tem o dever de ajudar a sua mãe,
E o filho tem o dever de ajudar também nas tarefas de casa. E é a mesma coisa na obra do Senhor, na casa do Senhor. Nós somos adotados por Deus, então nós temos deveres de ajudar o nosso irmão e ajudar a obra do Senhor. Nós não fomos predestinados e eleitos para ficar simplesmente esperando Jesus vir e nos levar. Nós temos que estar trabalhando, porque nós temos deveres para cumprir, para fazer com a igreja, com Deus e para com o meu irmão e para com a minha irmã. Então nós temos que levar a palavra, nós temos que orar, nós temos que abençoar a igreja, abençoar o nosso irmão e assim fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. Esse é o propósito da bondade de Deus, a qual nos predestinou. Aqui nós vemos a preocupação de Deus no propósito da salvação, que Deus criou um homem bom. Deus não criou o homem para pecar. Quando Deus criou Adão, Ele colocou no jardim, e ali ele não tinha frio, não tinha calor, não tinha doença, não tinha fome, não tinha contas para pagar. Tudo o que ele precisava estava ali à sua disposição. Porém, tinha uma árvore a qual ele não poderia tocar. E ele, querendo conhecer aquilo que não foi designado por Deus, ele foi e assim tomou daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, algo que era proibido. E aí ele pagou o preço da morte. E assim ele perdeu os privilégios a qual tinha no jardim do Éden. E ele veio assim a arcar com muito sofrimento. Isso trouxe muito sofrimento para nós, a qual nós temos doença, temos enfermidade, a qual nós temos visto ali. Isso tudo é uma herança a qual nós herdamos de Adão, a doença e tantas outras coisas que lá não tinha. Porém, quando ele pecou, Deus, no propósito da salvação, Ele já planejou e arquitetou para que a salvação voltasse ao homem. E aí ele fala: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, esse trará salvação. Veja como Deus sempre nos quer salvar a todos. Ele já planejou algo para que nós possamos chegar à salvação, e assim Cristo Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós vemos aqui a predestinação e o amor, que é o subtópico 2. O amor é a qual Deus nos dá, porque Ele coloca o seu próprio Filho, que não tinha pecado. Ele se fez homem não para que Jesus se fez homem, não para que Ele venha conhecer a maneira que nós vivemos, mas para que nós possamos saber a maneira a qual Deus viveu aqui na terra e venceu este mundo. Porque Deus conhece a maneira que eu vivo, a maneira que você vive, e Deus conhece o que você está passando, o que eu passei e o que você vai passar. Deus conhece o passado, o presente e o futuro, mas Ele se fez homem para que nós possamos conhecer a Deus, para que Deus chegasse até nós e nós podemos assim desfrutar do conhecimento do próprio Deus encarnado aqui na terra. Então Deus sempre se preocupou com o nosso presente, passado e futuro. E se nós vemos aqui Deus se preocupado com a predestinação, Ele fala em Deuteronômio 28, verso 1, diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vejam que Deus se preocupa em nos abençoar. Vejam aqui que já existe uma pré-bênção. Então a predestinação é algo a qual Deus coloca diante de nós. Então existe uma pré-bênção para todos nós, e nós vivemos uma vida a qual Deus pode nos abençoar em todas as áreas. E Ele, continuando a falar com o povo, no mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 30, no verso 19, e o verso 20, ele diz assim: os céus e a terra
tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida, longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhe haveria de dar. Veja que Deus tem bênção para todos nós. Isso é um favor imerecido, mas Deus se preocupa em nos abençoar dia após dia. Quantas promessas de Deus nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Quantas promessas em particular Deus fez para você, para que você possa ser abençoado? Isso tudo é o amor de Deus, a qual reina em nossas vidas. Por isso Ele nos elegeu, por isso Ele nos predestinou para sermos eleitos em Cristo Jesus, para morarmos no céu. Que Deus abençoe vocês grandemente nesta lição a qual acabamos de estudar, a eleição e predestinação, e em seguida nós já estaremos passando a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. A lição número 4, e a leitura bíblica está em Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 23. E o texto áureo está em Efésios, capítulo 1, verso 17. O texto áureo nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui nessa lição, iluminação espiritual do crente. Iluminação, nós conhecemos as luminárias, ou as lâmpadas, ou as luzes, elas que trazem iluminação, trazem claridade ao ambiente a qual nos é proposto. Mas uma lâmpada, se eu instalar uma lâmpada, ela não estiver ligada num fio, em algo que demanda energia, ela não vai trazer claridade, não vai trazer luz. E é assim que Deus nos fala nessa lição. Para nós termos a iluminação, nós temos que ter o Espírito Santo. As pessoas às vezes querem servir a Deus da maneira que elas acham por bem, e esquece que sem o Espírito Santo não há igreja, não há salvação, porque é o Espírito Santo que nos conduz. Mas nós somos iluminados? Não, nós não somos iluminados, mas nós podemos refletir a luz de Cristo através da nossa vida, e assim nós possamos levar a essa luz a qual o Espírito Santo radeia em nós, para que nós possamos brilhar perante o mundo, perante essa sociedade. Se nós vemos no mundo de hoje, a luz maior é o sol que nos traz claridade, que nos dá o dia. Porém, os irmãos conhecem a lua não tem luz própria, mas num dia, numa noite, em que existe lua cheia, fica mais claro à noite. Por quê? Porque a claridade do sol reflete na lua, e a lua traz claridade para nós. Assim é a vida do crente. O crente por si próprio, ele não é nada, ele não pode fazer nada, mas quando a luz de Deus brilha, quando ele é ligado a Deus através do Espírito Santo, ele brilha aonde ele chegar. Aonde ele chegar existe uma luz, aonde ele chegar existe um caminho. Ele mostra a verdade, ele mostra o caminho. Que caminho é esse? O caminho para o céu. Por isso o crente tem que estar iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui a iluminação espiritual do crente, a esperança da vocação, das riquezas, O objetivo geral é esclarecer a dimensão
da nossa chamada, as riquezas da herança divina e da grandeza do poder de Deus. Esse é o objetivo geral. E também temos mais 3 tópicos aqui para destacar como objetivo. O primeiro é destacar a vocação e riqueza da glória inclusa na herança divina. E o segundo é salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E a terceira é expressar o exemplo de exaltação em Cristo. E o primeiro tópico aqui, a esperança da vocação e das riquezas em glória. Esse primeiro tópico é dividido em 3 subtópicos, né? Ação de graça e intercessão. Aqui nós vemos que se você quer estar iluminado, se você quer estar fazendo com que a luz de Cristo brilhe em você, você tem que estar enquadrado nisso que nós vamos passar nessa lição. Quantas vezes eu e você já oramos por enfermos, já oramos por pessoas, e nós queremos que cure na hora, nós queremos que faça na hora, nós queremos ganhar dádivas espirituais e até materiais na hora que nós queremos, e muitas vezes nós esquecemos desses compromissos que nós temos para com Deus. Se nós somos iluminados, se nós queremos estar iluminados com Deus, nós temos que estar com o Espírito Santo. E para nós termos o Espírito Santo, nós temos que agradar a obra a qual o Espírito Santo está realizando na nossa vida no dia a dia. E o primeiro tópico aqui diz assim: ação de graça e intercessão. O que é ação de graça? Ora, agradecido, muitos são. Eu sou grato a Deus, eu sou grato a essa igreja, eu sou grato aos meus amigos, aos meus irmãos que aqui estão, eu sou grato. Tudo isso é uma gratidão, mas e a ação? Se eu tenho que ter uma ação de graça, eu tenho que demonstrar que eu sou grato. Quantas pessoas amam a outra pessoa, mas não demonstra, não tem uma ação para demonstrar aquele amor? Se eu tenho gratidão para com Deus, eu tenho que ter uma ação para agradecer a Deus. De que maneira que é a minha ação? Ora, quando tem culto, eu vou no culto. Por quê? Porque eu tenho que agradecer a Deus. É minha ação cultuar ao Senhor. É minha ação pregar a palavra do Senhor. É minha ação orar ao Senhor. Eu estou sendo grato a Deus, fazendo aquilo que é convite a mim fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Deus não nos manda fazer coisas que nós não podemos fazer. Deus manda nós fazermos aquilo que nós podemos fazer. E se nós temos gratidão a Deus, nós temos que ter uma ação de gratidão. Como eu posso dizer que amo uma pessoa se eu não faço nada por aquela pessoa? Eu guardo esse amor dentro do meu coração, mas eu não tenho uma ação para agradar aquela pessoa. Como eu vou dizer que eu amo? Então temos que ter uma ação para agradecer. Quando que eu tenho que agradecer? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Não estamos baseados em ação de graça na minha vontade. Eu agradeço quando eu tenho vontade. Eu agradeço naquilo que eu quero agradecer. Não, eu tenho que agradecer em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Por isso, nós temos que ser gratos ao Senhor. E eu quero dizer algo para você, meu irmão, minha irmã, que acompanha essa lição da Escola Bíblica Dominical, que a gratidão, ela atrai a bênção. Toda gratidão atrai, é como se fosse um imã, um chama que vem. Todo homem e mulher que é grato a Deus, ele é abençoado. Nós vemos que Deus escolhe um povo para tirar do Egito, um povo que era escravo, e vem e promete uma terra prometida, e eles vêm pelo deserto, mas quando chega no deserto não há gratidão, há murmuração. Por muitas vezes eles murmuraram pela comida, eles murmuraram pela água, eles murmuraram por tudo quanto eles passaram ali, eles estavam murmurando, e isso trouxe dificuldade para eles, isso trouxe retardo para as bênçãos.
A murmuração afasta nós da bênção. E quando nós somos gratos a Deus, e nós nos aproximamos das bênçãos de Deus. O crente, ele tem que viver uma vida de gratidão, porque nós não somos merecedores de estar aqui, mas a bondade de Deus nos trouxe. Então só isso já é motivo de nós agradecermos a Deus. Em tudo dai graça. E a outra é intercessão. Quantas vezes nós fazemos intercessão por nós mesmos? Às vezes nós dobramos o nosso joelho e oramos, e quando nós colocamos, se fosse colocar num papel a nossa oração, é como se fosse uma lista de compra ou uma lista de exigência a qual nós queremos, e esquecemos de pedir para o nosso irmão e a nossa irmã. Por que que nós esquecemos? Porque isso está ligado à gratidão e à intercessão. Quando a pessoa é grata, ela não tem tanta coisa para pedir, mas agradecer. E ela agradecendo, ela vai pedir para o seu irmão. Isso é uma bênção, isso atrai bênção. Nós vemos que Jó, durante os anos a qual ele passou, com doença, com sofrimento, a Bíblia diz que Deus virou o seu cativeiro quando ele orava pelos seus amigos. Uma oração intercessória, quando ele estava intercedendo pelos seus amigos. Todo crente grato, ele é intercessor. Todo crente grato, ele intercede por alguém, ele pede por alguém, porque ele foi alcançado pela bondade e pela misericórdia. Aí ele tem aquele desejo que outras pessoas sejam alcançadas. Isso é intercessão que nós devemos fazer, e nós vamos continuar fazendo para cumprir a palavra do Senhor, para que assim nós possamos ter essa vocação, né? E outra vocação é a esperança da vocação, é o subtópico 2, a esperança da vocação. Por que nós temos esperança da vocação? Porque aqui, como nós até vimos algumas partes nas outras lições, porque Deus apagou o nosso passado, apagando nossos pecados, Ele nos santifica no presente, e Ele nos justifica para o futuro. Veja que Deus, Ele se preocupa, nesse tópico 2, Ele se preocupa com o nosso passado, apagando o nosso passado, lançando no mar do esquecimento tudo aquilo que você fez de errado. Às vezes você quer se culpar pelo erro, pelo pecado, por aquilo que veio trazer um prejuízo para você, para a sua família, na sua vida ou na vida do seu irmão. Então eu quero pedir para você que confesse a Jesus, se preciso confesse ao seu irmão, sua irmã, mas quero dizer que aquele pecado ficou lançado no mar do esquecimento. Não se culpe, não se maltrate por aquilo que você fez de errado. Peça perdão a Deus, se arrependa e torne-se uma nova criatura. E o presente? O presente, Deus nos dá esperança, porque Ele nos dá um serviço de santificação. Deus nos chama para um serviço de santificação. É um processo a qual Deus nos justifica e nos coloca para que vivamos em santificação, dia após dia, nós mudando a nossa vida, a nossa maneira de ser, para que nós possamos, dia após dia, desfrutar da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? E no futuro Deus nos garante vida eterna. Deus nos garante salvação e vida eterna em Cristo Jesus, uma morada no céu, uma morada das mansões celestial, e nos garante que um dia nós vamos ter um encontro com o nosso Deus. Isso é o nosso futuro. Veja que Ele fez no passado, Ele faz no presente e já projeta o futuro para nós. Um dia eu e você estaremos na mansão celestial e nós vamos ter um encontro com esse Deus, a qual nós temos o prazer e o privilégio de servi-lo. Os tipos de esperança. Esperança, nós vimos que tem muitas pessoas que têm esperança.
Mas alguns têm uma esperança falsa. O que é uma esperança falsa? Aqueles que esperam em si mesmo. Ora, se eu esperar em mim mesmo, ou se você esperar de mim, esperar do pastor, da irmã, do obreiro, a sua esperança é em vão. Em quem nós temos que esperar? Em Cristo, porque ali está a perfeição. Nós temos que esperar em Cristo Jesus. Às vezes nós esperamos em uma pessoa e aquela pessoa muitas vezes decepciona nós. Por que nós ficamos decepcionados? Porque nós não podemos nos espelhar e nem esperar em pessoas. O que nós temos que esperar é esperar em Cristo Jesus. Essa esperança não convém a nós. E quando nós esperamos em Cristo Jesus, nós sabemos que o melhor vai acontecer para nós. Outras pessoas nem têm mais esperança. Nós conversamos com pessoas, às vezes as pessoas, não, isso vai ser assim, isso vai ser pior, isso não vai ser, não vai ser salvo, ninguém vai ser salvo, já é um inferno aqui, e as pessoas não têm esperança. Vejam aonde comete pecado, nem esperança não tem, mas nós temos que esperar em Cristo Jesus. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas, e nós vivemos uma viva esperança em Cristo Jesus. É isso que nós temos que viver em nosso dia a dia, uma viva esperança. Essa é a nossa vocação. E o subtópico 3 nos diz as riquezas da glória da sua herança. Quantos de nós quer ser rico? E até os ricos querem ser mais ricos. Isso não é errado, não é pecado. A Bíblia não diz que o dinheiro é pecado, mas o amor ao dinheiro que traz o pecado. E nós queremos cada dia mais possuir mais bens, mais riquezas. De maneira nenhuma é errado, isso não pode tomar conta do nosso coração, mas não é errado desejar algo de bom para nós. Mas aqui nós vemos a riqueza da glória na sua herança. A sua herança, o que nós somos? Nós somos eleitos, como nós vimos, nós somos eleitos de Deus. Então, se nós somos eleitos, nós somos filhos de Deus. Esse Deus que criou céus e terra é o nosso Pai. Nós temos um Pai que criou tudo e criou um céu, a qual não tem doença, não tem enfermidade, não tem preocupação, não tem morte, briga, não tem nada disso. Então nós somos herdeiros com isso. Então nós temos essa rica herança, visto que uma pessoa, ele herda tudo que o seu pai tem. E nós temos um Pai é o nosso Deus, e nós vamos herdar tudo isso. E uma das principais heranças que nós temos é o perdão dos nossos pecados. Então, se nós fomos perdoados de tudo aquilo, então não tem ninguém para acusar, nem você mesmo. Às vezes tem pessoas que acusam ela mesma, mas eu errei, eu sou culpado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez até você errou mesmo, mas Deus já perdoou, Deus perdoou. Viva uma nova vida, viva uma vida alegre. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos alegres, contentes, sempre, porque Deus está cuidando de nós. Então, se nós temos a adoção, nós temos a riqueza da sua glória e a sua herança. Então nós somos filhos e nós vamos desfrutar do céu. Lá nós vamos ter o Espírito. Veja, aqui nós temos também como herança o Espírito de sabedoria. Quem concede esse Espírito de sabedoria? É Deus. É Deus que nos concede. Quando nós tornamos nova criatura, muitas vezes nós passamos por certas dificuldades, ou até lemos algo a qual nós não conhecemos, mas quando nós recebemos o Espírito de sabedoria, nós vamos entendendo o propósito e desígnio de Deus. Por isso, não se apavore, que em tudo Deus tem propósito, em tudo Deus, através da sua presciência, sabe de tudo o que vai acontecer. E isso é nos dado como Espírito de sabedoria. Veja que Salomão, quando ele foi ter com Deus,
ele não pediu riqueza, mas ele pediu sabedoria. E dentre os homens carnais, Salomão foi um dos mais sábios, o rei mais sábio que existiu. Por quê? Porque Deus deu um espírito de sabedoria. É Deus quem dá, através da obra do Espírito Santo. Então é Deus quem faz com que nós tenhamos sabedoria. Veja quanta riqueza nós possuímos através da herança, né? A herança a qual nós temos de ter uma vida eterna. O tópico 2 nos fala a sobreexcelente, excelente grandeza e força do poder divino. E esse tópico está dividido em 2 subtópicos: a sobreexcelência e grandeza do seu poder e a força do poder divino. Ora, nós vamos ver aqui excelência. O que é excelência? É algo extraordinário, algo que não é comum. O ordinário é algo que está acontecendo na sua ordem, ou todo dia, ou todo mês, ou todo ano. É ordinário, acontece na sua ordem. Porém, a vontade de Deus, a grandeza de Deus é extraordinária. Não é comum, não é algo que nós podemos explicar, não é algo que nós podemos conter ou medir, mas a grandeza de Deus é extraordinária. E alguns aqui falam que a grandeza de Deus através do seu poder. O que é poder? Poder são feitos miraculosos, feitos de grandes coisas que acontecem. E aqui no grego até nós vemos a palavra dínamos, que quer dizer poder. Então, o poder de Deus são feitos miraculosos que acontecem através da obra do Senhor, na sua grandeza, ou quer dizer, na sua magnitude de poder. Somente Deus é grande, somente Deus tem poder e pode fazer feitos extraordinários através da sua força e do poder divino. E eu quero dizer que esse poder, essa magnitude, esses feitos miraculosos e extraordinários, Deus deixou para mim e para você. Através de quem? Através da igreja do Senhor. Veja como é importante a igreja. A igreja possui todos esses requisitos, a igreja possui todas essas armas para nós combatermos o mal. E o poder não vem de nós, ele vem de Deus através da ação do Espírito Santo de Deus que age na nossa vida, que faz a obra maravilhosa. E através de quem? Através da igreja do Senhor. Eu e você que somos a igreja do Senhor. E o subtópico 2 nos vem falar a força do poder divino. A força, aqui como nós vemos, é Deus que opera na vida do crente. O que é essa força? Essa força é algo extraordinário, é algo que acontece fora do comum, fora do que nós estamos acostumados a ver. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Quem que crê? Aquele que aceitou a Jesus, aquele que serve a Deus, aquele que está na igreja, a igreja do Senhor. Essa igreja, tudo é possível. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, tudo é possível. É possível Deus transformar? É possível. É possível Deus tirar essa enfermidade? É possível. Tudo é possível ao que crê. Mas uma coisa eu tranquilizo você: Deus está no controle e Ele cuida de mim e de você. Mas se você crê que Deus pode tirar, Deus vai tirar, Deus vai abençoar. Tudo, não é algo, tudo é possível ao que crê. Essa é a operação a qual Deus designa. Como assim nós estamos estudando para haver algo, para mover algo, tem que ter energia. Como tem que ter energia para ter uma luz? E essa energia é uma operação de Deus através da força do poder de Deus.
É a intensidade, a força mede a intensidade. Nós não temos como medir a intensidade do poder de Deus. Ela é inerente, ela vem de Deus. Ela é capaz de transformar um homem, uma mulher que outrora vivia uma vida, tinha os pensamentos maus, e Deus vai e transforma aquela pessoa, e aquela pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, e ela vive uma vida contente, ela já não maldiz ninguém, já não há amargura, não há ira no seu coração, e ela perdoa a todos quantos ofenderam, e vive alegre e contente, vivendo uma vida nova em Cristo Jesus. Isso é a força do poder divino que opera na vida do crente, e Ele quer operar em mim e em você e na igreja do Senhor, e deu autoridade para a igreja, para que nós possamos ter essa energia, essa intensidade, que vamos dizer assim, é a força, a intensidade para trabalhar no Senhor. Nós vemos pessoas de idade, pessoas que já não têm uma saúde boa, já estão debilitados, já sofrem para andar, sofrem muitas vezes com alimentação, mas quando fala de Jesus, ele quer falar, ele quer pregar, ele quer orar, ele fala com entusiasmo e quer fazer a obra do Senhor. O que é essa? É a intensidade, a energia que vem de Deus para sustentar a todos nós. Por isso, a força e o poder divino que trabalha no meio da igreja. E o último tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. E esse último tópico é dividido em 3 subtópicos, né? Cristo, a primícia dos que dormem, e também Cristo, elevado à direita de Deus. E o último subtópico, Cristo, exaltado sobremaneira. O primeiro exemplo que nós vemos aqui, exemplo de exaltação, é Cristo. Cristo é nosso exemplo de exaltação. Se nós pudermos ver em João, capítulo 13, no verso 15, diz assim: porque eu vos dei exemplo, para que como vos fiz, façais vós também. Aí eu pergunto para mim e para você, eu estou fazendo tudo o que Jesus fez? Ele é o nosso exemplo. Ele é o exemplo. E nós temos Ele como exemplo? Eu estou fazendo aquilo que Ele mandou? Quando eu sou ofendido, eu retribuo na mesma moeda? Quando alguém precisa de mim, eu acolho? Ou eu tenho procurado ajudar alguém? Ou eu tenho procurado glorificar a Deus? Eu não estamos tendo culto devido a essa pandemia, mas eu estou louvando a Deus, eu estou adorando a Deus da maneira que eu posso, eu estou. E isso nós vemos aqui Jesus tendo como exemplo. Ele diz que Ele é o exemplo, então nós temos que seguir. Ele não falou para seguir o exemplo do pastor, que o pastor é falho. Ele não falou para seguir o exemplo da irmã, do irmão, do dirigente, da dirigente. Não, ele mandou seguir o exemplo dele. Nós temos que se espelhar nele, não espelhar em homens, em mulheres, mas esperar em Cristo como exemplo. Ele é o nosso exemplo. E aqui no primeiro subtópico ele diz: as primícias dos que dormem. Nós vemos aqui que a morte é uma das batalhas mais difíceis que o homem enfrenta. Desde a criação do homem, o homem quis viver mais e tem medo da morte. Porém, o cristão não deve temer a morte, porque o nosso exemplo, que foi Cristo Jesus, ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, nos deu autoridade para nós vencermos a morte. Ah, então você não vai morrer? Não é que nós não vamos morrer, é dessa vida nós passamos para uma outra vida, a vida eterna, para desfrutar de bênção muito maior do que nós temos aqui. Então nós não temos que temer a morte, não temos que temer a doença, nós temos que temer nada, porque a primícia dos que dormem é Jesus, porque Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo até hoje. Hoje mesmo eu falei com Ele, você falou com Ele. Nós temos o privilégio de falar com Cristo, então Ele está vivo. Muitos outros ressuscitaram, mesmo antes de Cristo,
ressuscitaram, mas porém vieram morrer outra vez. Mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo, e ouve as nossas orações. Você pode falar com Ele. Ele é a nossa garantia que vamos ressuscitar. Ele é a nossa garantia que um dia nós vamos ter um corpo glorificado. Nós não vamos ter esse corpo sujeito à doença, sujeito a tantos intempéries, a canseira, a velhice. Nós vamos ter um corpo transformado, para que assim nós possamos viver no céu. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. E o subtópico 2, nós vemos Cristo elevado à direita de Deus. Cristo é elevado à direita de Deus. É uma posição de honra, visto que não temos assim por direita e esquerda, ou dizer que é mais ou menos, mas isso era uma tradição dos judeus, que tudo quanto estava do lado direito era limpo e o lado esquerdo era sujo, porque eles no deserto eles não tinham como lavar a mão, então eles faziam, separavam a mão para pegar as coisas puras e as coisas não puras, porque não havia água. Então se tem uma tradição do lado direito, e assim se coloca Cristo à direita, um lugar de honra, um lado importante perante Deus. E aqui nós vemos que não foi Cristo que foi à direita, ele foi levado à direita de Deus para ser honrado. Não é nós que vamos honrar a nós mesmos, é Deus quem vai te honrar, meu irmão e minha irmã. Às vezes eu oro, eu contribuo na obra do Senhor, oferto, entrego meus dízimos, mas às vezes nós ficamos preocupados, será que alguém está vendo? Ora, nós servimos um Deus que tudo vê, e na hora, na medida, Deus vai te honrar. Não se preocupe com honra, a honra tem que vir de Deus, é Deus que nos honra, é Deus que nos capacita, Ele pode nos honrar. Cristo foi honrado por Deus, foi levado a uma posição de honra, e assim Ele vai levar você, vai levar a mim, conforme a medida que nós fazemos. E não é nós que vamos dizer, eu faço, eu fiz, eu faço. Não, é Deus quem faz, através de nós. Essa é a maneira certa que nós temos que ficar, né? Não queira se exaltar. Se você faz, faz. Deus está vendo. O próprio Jesus disse, entra no seu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai em secreto vê e ouve as suas orações. Ele ouve. Ora, um Deus que sabe até quantos fios de cabelo nós temos, Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida, e Ele vai fazer o melhor para você e para mim. Não se preocupe em ser exaltado ou querer aparecer, é Deus. E Cristo foi exaltado. Veja, um homem que vivia, não tinha onde reclinar a cabeça, porém foi estar elevado à direita de Deus Pai. E o terceiro subtópico, Cristo exaltado sobremaneira. É uma continuidade, né? Cristo, ele foi exaltado, que ele se transformou no cabeça da igreja. Eu e você somos a igreja do Senhor, porém Cristo é o nosso cabeça, nós somos guiados por Ele, para Ele, com Ele. Tudo que nós fazemos, nada nós podemos fazer sem Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele e com Ele e na direção dEle. Por quê? Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós nós representamos a Cristo aqui na terra, nós somos o corpo de Cristo, nós temos que ter a maneira certa de nos apresentar perante a sociedade, perante esse mundo. Nós temos que ter como exemplo Cristo Jesus e assim apresentarmos Ele para a sociedade, né? A igreja a qual Deus nos deu, a qual eu e você fazemos parte, é um instrumento que ninguém pode parar. Nós vemos aqui nas lições que a igreja foi eleita, nós fomos eleitos e predestinados, nós vemos o poder de Deus e tudo isso foi outorgado, foi deixado para a igreja do Senhor. Esse poder, a capacitação, a direção,
Tudo isso foi dado para a igreja, para mim e para você. Não foi dado para uma pessoa, não foi dado para o pastor, não foi dado para o dirigente, para a irmã, não foi dado para a igreja do Senhor. Quem somos a igreja? Somos nós. E Cristo é o cabeça, Ele guia tudo. Nada pode parar a igreja do Senhor, nem doença, nem enfermidade, nem decreto, nunca parou a igreja do Senhor e não vai parar a igreja do Senhor, porque Cristo foi exaltado de sobremaneira, porque a Ele foi dada a igreja, a Ele pertence a minha vida e a sua vida. Por isso vamos descansar no Senhor. Ele vai nos abençoar e que nós possamos representar bem a Cristo por onde é que nós passarmos, aonde nós estivermos, que nós possamos representar cada dia melhor a esse Cristo que tem todo o poder, toda a autoridade. Assim nós encerramos essa quarta aula desse trimestre e nós queremos orar. Nós queremos fazer uma oração para que Deus venha abençoar, para que esse ensinamento, para que tudo isso que nós falamos venha estar no meu e no seu coração e nós possamos representar a Cristo como eleitos e predestinados à salvação em Cristo Jesus. Vamos orar para que Deus nos abençoe, para que nós tenhamos o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, como assim Paulo orou para que aquele povo pudesse compreender a palavra de Deus. Nós vamos orar para que nós possamos compreender mais o querer de Deus. Nós compreendendo o querer, nós vamos estar descansando, porque o querer dele é o melhor para mim e para a sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque assim nos predestinou, Senhor, para uma salvação. Fomos eleitos, Senhor Jesus, para morar no céu. E assim nós pedimos, Senhor, que abra o entendimento, o esclarecimento da Tua santa e poderosa palavra. Nos abençoa, Senhor, abençoa o nosso andar, o nosso vestir, o nosso falar, e em tudo quanto nós fizermos, que nós possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Dê entendimento para aquele que nos ouve, aquele, Senhor Jesus, a qual ouve a Tua palavra, que haja esclarecimento e entendimento e possa compreender o Teu querer. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos também avisar os irmãos da AD Jardim Olímpico que amanhã, às 19h30, culto com o departamento da juventude, os jovens estarão na direção desse abençoado culto. E no domingo, pela manhã, às 9h, Escola Bíblica Dominical online. Nós vamos estar passando a lição de número 5. Então, sintonize, levante mais cedo no domingo para não perder a Escola Bíblica Dominical. E à noite, o culto com a família às 19h. Todos estão convidados para participar. Divulgue, que com certeza será uma bênção em nome de Jesus. Estenda suas mãos, vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.